Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá também para você que nos ouve acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br e para você também que nos ouve pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar de graça na Google Play Store ou na Apple Store. Olá também para quem está sempre comigo aqui apresentando O Negócio é Esporte, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Os estaduais se encerraram hoje, a gente vai falar aqui de futebol, mas vou ter que tocar no assunto Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi ruim para a seleção e para o torcedor brasileiro, mas não se pode dizer o mesmo para os cofres da CBF. A gestora do nosso futebol terminou 2014 com uma arrecadação próxima a 360 milhões de reais, o que significa um salto de 450% na receita em 7 anos. Carolta, só a Ambev e a Nike, por exemplo, rendem à CBF 55 milhões de reais por ano. E um dos mais recentes desse time de patrocinadores é a Chevrolet, num acordo que vai até 2019. E há 2 meses, a montadora transformou o técnico Dunga num dos embaixadores do projeto global que leva o futebol a comunidades pobres. E para explicar melhor essas iniciativas e outras investidas da marca associadas ao esporte, a gente recebe hoje aqui no Negócio é Esporte o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e para a América do Sul, o Luiz Felipe Teixeira. Ele comenta, por exemplo, a poderosa parceria com o Manchester United, que rende o equivalente a 130 milhões de reais por ano ao clube inglês, e esclarece também se há perspectiva de retomar esse modelo de negócios com algum clube brasileiro. E hoje, na caixinha de surpresas, a gente lembra o comercial da Brahma com a Seleção Brasileira de 94. Bem, antes da gente dar a largada no papo com o gerente de marketing da Chevrolet, Luiz Felipe Teixeira, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O custo das Olimpíadas Rio 2016 ficou $500 milhão mais caro, segundo a nova atualização divulgada pelo governo. O valor inicial dos investimentos era de 37,7 bilhões de reais. Porém, após a atualização, o custo atual das Olimpíadas chega a 38,3 bilhões. O aumento do valor, como exalta o governo, é para o chamado legado olímpico, algo que não foi verificado após a Copa do Mundo de 2014. O setor de transporte público foi o que mais recebeu investimentos, somando um total de 8 bilhões e 790 milhões de reais. Próximo do rebaixamento no campeonato italiano, o Parma encara a possibilidade de um destino ainda mais trágico. Com dívidas em torno de 74 milhões de euros, o equivalente a 240 milhões de reais, e reservas financeiras já abaixo do volume morto, o tradicional clube foi posto à venda pela Justiça. A oferta inicial de 20 milhões de euros, aí 63 milhões de reais, tende a baixar até o fim do próximo mês, prazo determinado pelo juiz Pietro Rogato. Para agravar o inferno astral, o dono do Parma, Gianpietro Manetti, que havia prometido um reforço aos cofres da instituição, foi preso no mês passado. Se não conseguir um comprador que se comprometeria a quitar as dívidas, a extinção se tornará inevitável. A Major League Soccer, ou MLS, a Liga Americana de Futebol Tradicional, aquele mesmo nosso jogado com os pés, está cada vez mais popularizando a modalidade entre os torcedores norte-americanos. Agora, a entidade organizadora quer expandir para mais de 24 times até o final da década e, em 6 meses, promete finalizar os planos para adicionais crescimentos. Quando foi criada em 1996, a MLS lançou 12 times, reduzindo para 10 em 2002. Contando com o New York City FC e o Orlando City, a liga hoje soma 20 equipes, com previsão de ampliação para 22 participantes em 2017, quando Atlanta e Miami começam a disputar os jogos. O mundo do tênis profissional foi contemplado nessa semana com um aumento de 7% na premiação de Wimbledon.
Se por um lado o percentual fica bem abaixo dos 40% aplicados em 2011, o reajuste é suficiente para manter o torneio inglês como o mais rentável entre os 4 principais do mundo, à frente dos abertos dos Estados Unidos, da Austrália e da França, o não menos tradicional Roland Garros. Ao todo, o Wimbledon vai distribuir o equivalente a 86 milhões de reais. Formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, com pós-graduação em Administração e Marketing na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Luiz Felipe Teixeira trabalha na General Motors desde 1998. Foi gerente regional de vendas do Nordeste, gerente nacional de marketing de varejo e desde outubro de 2014 atua como gerente de marketing da Chevrolet para a América do Sul. Luiz Felipe, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá, Sérgio, olá, canal. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Vai ser um prazer para a gente também. Bem, Luiz Felipe, eu queria começar esse papo aqui pedindo para você explicar a tática de patrocínio. Por que investir na CBF? E a gente lembra que o contrato vai até 2019, né? E por que investir no Dunga como embaixador da marca na iniciativa global de levar o futebol até comunidades carentes no mundo? Bom, vamos lá. Então, qual que é a nossa tática aí da Chevrolet, né? Na verdade, é uma tática e também uma estratégia. Cada marca escolhe alguns pilares que ela quer se fortalecer e se aproximar de um determinado pilar. A gente aqui trabalha muito forte o pilar automotivo, né? Nós somos patrocinadores hoje da Stock Car, desde o lançamento dela, e um segundo pilar que a gente trabalha muito forte é o futebol. Por que trabalhar o futebol? Primeiro que a gente tem um direcionamento global da marca Chevrolet no mundo, mas também pelo Brasil, que é um país onde o futebol é uma paixão brasileira, e nada melhor do que a gente juntar uma paixão que é o futebol com uma segunda paixão que é o carro. Então a gente passa a ter aí uma parceria, um patrocínio com a CBF, também com o Campeonato Brasileiro e tudo isso associado aos nossos carros da Chevrolet. E falando um pouquinho agora do patrocínio além do futebol, do Dunga, né, nada melhor do que a gente pegar um profissional que, na visão dos brasileiros, é um profissional sério, um profissional correto, um profissional de sucesso e vencedor, que já foi campeão mundial e agora vem ser também o técnico da nossa seleção, um grande líder, e nada melhor do que a gente ter ele também como o nosso garoto propaganda, o nosso embaixador, trabalhando junto conosco ao longo desses anos. Luiz Felipe, a gente sabe que treinador, né, inclusive da seleção brasileira, né, volta e meia fica na berlinda. Talvez só não sofra mais do que o árbitro, né? Mas de volta à seleção, o Dunga até agora tem tido aí até um desempenho impecável, mas se de repente, né, a coisa começa a desandar, o Brasil, por exemplo, vamos torcer que não, né? Mas vai mal na Copa América em junho lá no Chile. É claro que tudo é possível, né? Mas até que ponto isso não atrapalha, digamos, né, a carreira de embaixador da marca? Quer dizer, escolher um jogador, um craque, não teria sido menos arriscado nesse sentido? O risco de qualquer patrocínio sempre existe, mas o que a gente enxerga, né? Que o patrocínio, a parceria, ela é bastante na alegria, mas também, às vezes, nos momentos difíceis, né? Então, não é simplesmente perder um jogo, perder um campeonato que a gente quer sempre vencer, que a gente vai estar rompendo algum contrato, a gente vai não estar patrocinando. A gente enxerga que o sucesso é da maratona inteira, né? É da guerra inteira, não apenas uma batalha. Então, o que a gente entende? Que a seleção brasileira vai ter inúmeras batalhas até o final da Copa do Mundo, né? E ao longo dessas batalhas a gente quer vencer todas, lógico. Mas se perder uma ou outra, mas a gente vencer a guerra e for campeão mundial, é isso que importa aí para nós como patrocinadores. A gente não está olhando um caso pontual ou um determinado jogo ou um determinado evento. A gente olha realmente o patrocínio e a parceria que começou já no ano passado até o final da Copa. A gente aposta muito nessa parceria e a gente acredita que de agora até o final dessa Copa a gente vai ter muitos momentos de alegria, vai ter muitos desafios, alguns momentos difíceis, mas a gente quer que essa história toda, lá no final dela, seja uma história feliz, uma história vencedora de sucesso. Luiz, a gente observa um investimento crescente de empresas de diversos segmentos no marketing social como um lubrificante de reputações. É o que vocês fazem com o One World, né? O programa que leva o futebol para áreas pobres no mundo e do qual o Dunga passou a ser um dos embaixadores. Explica pra gente melhor esse projeto e eu gostaria também que você fizesse aqui um balanço objetivo, concreto, do retorno de marketing dessa iniciativa. Ótima pergunta. Realmente os projetos sociais são muito importantes, não só para
para as empresas, como também para as instituições e comunidades que recebem projetos como esse, né? Realmente esse projeto do Onward, ele é um projeto global, é um projeto onde no mundo inteiro a Chevrolet tem a proposta de levar as bolas indestrutíveis e proporcionar a prática do esporte em comunidades carentes. Essa bola, ela é hoje uma bola indestrutível, realmente ela não destrói nem com ela não fura, ela não amassa, ela tem o poder de voltar, né? Ela volta para o seu estado inicial depois de ser amassada ou ser impactada, ela volta sempre para o seu estado inicial. E quando você oferece um conjunto de bolas para uma instituição ou para uma comunidade, você está proporcionando não só a bola em si, mas a oportunidade de entretenimento, a oportunidade e o incentivo à prática do esporte. A gente acredita que a prática do esporte ela é sempre importante para qualquer idade e para qualquer comunidade. Você ocupar a mente das pessoas, ocupar a mente dos jovens e dos adolescentes em comunidades carentes ou não, ela é benéfica ocupar essa mente em termos de tá jogando bola, se preocupar em praticar esporte e estar crescendo nesse determinado esporte, sempre vai ser melhor do que fazer algumas outras atividades. Então a prática do esporte ela é sempre bem-vinda, independente da idade da comunidade, e esse projeto ele acontece não só no Brasil, como em diferentes partes do mundo. A gente já fez entrega dessas bolas o ano passado, e vamos estar fazendo de novo esse ano, na celebração de 500 milhões de carros produzidos pela GM no mundo. Nós estaremos entregando mais 500 bolas no mês de maio para instituições que ainda estão sendo definidas. Sempre voltado para quê? Para focar na prática do esporte. E onde entra o Dunga, né? O Dunga, além de técnico de seleção, ele tem um projeto dele lá no sul do país, onde ele já ajuda instituições carentes. Então, vem de encontro com a proposta que nós temos de oferecer essas bolas para o esporte. Então, esse foi um dos motivos que nos ajudou na escolha do Dunga, não é só esse, uma série de outros, como eu falei, mas além disso, ele ainda tem esse projeto que vem de encontro com o nosso projeto de oferecer o esporte, oferecer oportunidade para os jovens estar praticando futebol. Muito bem, eu lembro que essa semana nós conversamos aqui no Negócio Esporte com o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e América do Sul, o Luiz Felipe Teixeira. Luiz Felipe, falando em retorno, a avaliação, né, o futebol brasileiro, depois daquele 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo, tem aí a missão, né, tá tentando se reavaliar, né, tá tentando se reencontrar. Para os patrocinadores, né, que lições a Copa do Mundo deixou? Na sua visão, o que é que mudou para os investidores? Eu acho que sempre na dificuldade, né, aquele 7-1, ele foi ruim, não só para a seleção, não só para os jogadores, foi ruim para todos os brasileiros que torciam e esperavam, né, mais um campeonato mundial. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento difícil, é quando a gente se reinventa, quando a gente descobre novos caminhos, que é o próprio, a gente fala Chevrolet Finding New Roads, né, exatamente, que é o reinventar novos caminhos, descobrir novos caminhos. E a seleção realmente também passou por esse momento de reinvenção, de se redescobrir, e a gente achou esse momento mais adequado para a gente estar entrando com eles. No momento onde a seleção brasileira buscava novos caminhos, buscava se reinventar com novos jogadores, com um novo técnico, a gente está entrando junto, a gente está patrocinando essa nova fase da seleção, e sinceramente a gente está muito feliz, porque desde que a gente começou essa parceria, a seleção brasileira não perdeu, ela só venceu, né, ou empatou. Então desde lá para cá a gente não teve nenhuma derrota, então a gente fica ainda mais feliz vendo que a gente entrou num momento de dificuldade, mas que a gente está colhendo bons resultados até o momento, e esperamos que essa reinvenção seja ainda mais forte até a Copa do Mundo que vem aí pela frente em 2018. É pé quente, né, Luiz Felipe? É quente, estamos felizes aí, torcendo para que continue assim nos próximos jogos também. Vocês têm algum plano em conjunto com a CBF para reforçar a renovação dessa imagem da seleção canarinho? Bom, a gente deixa também a CBF por um outro lado bem independente dentro dos assuntos de reforçar a seleção. O que a gente procura, nós e até os outros patrocinadores, é estarmos sempre presentes, né, honrar os nossos compromissos como patrocinadores, escolher o máximo de parceria como a gente está tendo hoje em termos de com o Dung, em termos da seleção, está fortalecendo a nossa marca, a marca e está em parceria com a seleção brasileira de futebol. Então a gente vai estar sempre engajado, vai estar sempre proporcionando, motivar os jogadores, ajudar no que a gente puder junto com a CBF, e torcer para que a CBF faça um ótimo trabalho aí, mantendo
essa hegemonia da seleção brasileira, essa força que ela está construindo novamente, esse sucesso e esses passos de vitória que tem acontecido aí nos últimos jogos. Muito bem. Fora a CBF, Luiz Felipe, a Chevrolet também patrocina o Campeonato Brasileiro, né, das séries A e B, né, a Seleção Brasileira de Futsal e de Beach Soccer, né? Queria que você falasse um pouquinho das diferenças nesses investimentos, né, em termos de objetivos e também de ativação de marca. É claro que o futebol, né, tem ali uma visibilidade maior como esporte, né, pelo torcedor, mas essas outras modalidades também são diferenciais aí nos investimentos. Queria que você falasse um pouquinho quais são os objetivos para a ativação da marca Chevrolet nessas outras modalidades. Legal. O que a gente tem aí? Então, a nossa plataforma um dos pilares da nossa marca é futebol. Então, se a gente estiver presente não só na seleção brasileira, mas também no Campeonato Brasileiro e nas seleções de beach soccer, por exemplo, isso vem tudo a somar dentro do nosso trabalho de construção e fortalecimento da nossa marca no Brasil. A Chevrolet já está há 90 anos no Brasil, é uma marca forte, bem reconhecida, e a gente precisa manter ela forte e crescer principalmente a lembrança da marca, né? O que a gente chama de awareness, a nossa marca ser muito bem lembrada quando o cliente pensa num carro, quando ele pensa num veículo que ele quer comprar, que ele deseja, ele pense na Chevrolet, a gente quer que seja a primeira marca a ser lembrada seja essa. Nada melhor do que usar os nossos patrocínios primeiro, para fortalecer a marca através de mídia. Então a gente está presente nos jogos, quem assistiu o jogo da Seleção Brasileira, tanto em Paris como em Londres, viu aquele anel que a gente teve lá em Londres, todo decorado com a Chevrolet, as placas de LED mostrando a nossa marca, falando da Chevrolet como patrocinador oficial, né? Pelo que você joga, a gente colocando frases nessa linha, descobrindo um novo jogo, descobrindo a nova Chevrolet, que é Finding Road, né? Então a gente fazendo um novo jogo e uma nova Chevrolet, a gente consegue, através da mídia, ganhar visibilidade de marca e ao mesmo tempo fazer ativações. Quando a gente patrocina essas seleções, a gente tem cotas de ingresso, a gente tem a chance de colocar os nossos carros expostos, a gente tem chance de fazer ativações com clientes, com fornecedores, com um público diferenciado, de modo que a gente possa estar otimizando ao máximo o patrocínio. Não é só patrocinar, é também ativar e expor a marca da melhor forma. E quando a gente patrocina outras modalidades, como o beach soccer, por exemplo, a gente tem a chance de ter a Chevrolet estampada na camisa da seleção oficial. Isso também dá uma visibilidade muito boa. Quem viu acho que o último jogo, que foi um belo jogo onde teve um ótimo resultado, tinha lá toda a seleção e a gente tinha o logo da Chevrolet na camisa. Isso também possibilita. Não dá para fazer isso, por exemplo, no futebol de campo, mas a gente consegue fazer isso no beach soccer. Então, cada modalidade que a gente patrocina permite um tipo de ativação igual ou diferente. E a gente aproveita todas essas modalidades de ativação e de mídia para fortalecer ao máximo a nossa marca. O que a gente quer no final é que a marca Chevrolet esteja sempre bem lembrada e associada a esporte, associada à saúde, a um público que pratica esporte e a paixão brasileira, que é o futebol. Futebol e o automóvel, né? Futebol e automóvel. Estou falando mais aqui de futebol, mas a gente tem a plataforma da Stock Car, que é uma outra plataforma que a gente trabalha muito bem, que é toda voltada para o setor automotivo. Bem, falando de Campeonato Brasileiro, uma das ações previstas é a exposição do modelo Onix em alguns estádios. O que vocês esperam dessa iniciativa? E já estão determinados os estádios onde o carro ficará à mostra? Então, o Onix é o carro que a gente escolheu para ser o ator principal no futebol. Né? O Onix hoje é um sucesso de vendas, em alguns meses a gente consegue até chegar a ser o carro mais vendido do varejo, né? É um carro de total sucesso para a gente está muito satisfeito com os resultados de venda nele, e nada melhor do que associar esse carro ao futebol. A gente ainda não fechou exatamente a ativação que a gente fará esse ano, a gente já tem diferentes propostas, estamos na fase final de aprovações, porque o brasileiro já começa em breve, né, o Campeonato Brasileiro, mas a gente tem diferentes ideias. Ano passado nós colocamos os carros expostos ao longo dos jogos, a gente pode estar colocando só o painel do carro Onix, a gente pode estar colocando bancos decorados com Onix, a gente tem diferentes
alternativas, ainda não batemos o martelo na proposta final, mas podem ter certeza que a gente vai fazer uma parceria bem legal e vamos estar expondo esse carro de uma forma muito legal. Não só o carro físico sendo ativado nos estádios, mas também a marca Onix nos jogos, em termos de mídia, ela está exposta de diferentes formas, né? E além disso, a gente tem também a oportunidade de, ao longo de todos os jogos, estar ativando clientes de Onix, clientes que tenham esse carro. A gente tem uma cota de ingressos por jogo que está prevista em contrato e permite também a gente ativar clientes de Onix ou outros clientes, fazer ações de engajamento, fazer ações que são cadastradas na Loteria Federal. A gente tem um amplo leque de ativações de maio até a final, vai estar fazendo. E o Onix com certeza vai estar bem exposto e vai estar sendo aí realmente o ator principal da nossa marca em termos de futebol. Chevrolet Onix vai estar presente aí no Brasileirão. Maravilha, a gente vai continuar esse bate-papo, né? A gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte com o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e América do Sul, o Luiz Felipe Teixeira, que está batendo esse papo com a gente aqui. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta pela Bradesco Esportes FM com mais uma edição de O Negócio é Esporte. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também, essa entrevista com o Luiz Felipe Teixeira, gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e América do Sul, acessando também o nosso site. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. O Negócio é Esporte, com 2 S.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte, com um E só. E você pode, então, seguir também as nossas informações, as notícias, os nossos comentários sobre o marketing esportivo. Antes da gente retomar o nosso bate-papo dessa semana com o nosso convidado, o Luiz Felipe Teixeira, gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e para a América do Sul, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Na mesma semana em que perdeu a queda de braço para a Nike no patrocínio da seleção chilena, a Puma acelera a parceria com a Wings for Life World Run. A corrida, primeira disputada simultaneamente em 33 países, é considerada uma vitrine estratégica pelos executivos da empresa alemã. Marcada para o próximo domingo, a prova será disputada no Brasil a partir das 8 horas da manhã, com largada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O aposentado Ronaldo Fenômeno fechou um acordo com Carlos Wizard Martins, investidor brasileiro, que já esteve na lista da Forbes de maiores fortunas. Juntos, eles vão começar uma franquia de escolinhas de futebol ao redor do mundo, a Ronaldo Academy. As 5 primeiras sedes já estão definidas. No Brasil, as primeiras unidades serão abertas nas cidades de São Paulo e Campinas. Já nos Estados Unidos, o Fenômeno abrirá as academias em Salt Lake City, Boca Raton e Fort Lauderdale. O plano da dupla é atingir o número de 100 escolas em operação até 2020. O 1º de maio também marca, como a gente sabe, uma das principais perdas para o esporte brasileiro. Em 1994, um acidente brutal no GP de San Marino, na Itália, nos privou precocemente de Ayrton Senna. A partir deste mês, uma série de iniciativas lembram traços da vida e da carreira do tricampeão de Fórmula 1. Na próxima sexta, às 8 da noite, na fonte multimídia do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o espetáculo Ayrton Senna, a saga do herói, projeta imagens aquáticas do piloto. No Rio, a exposição interativa Senna Emotion ganha o shopping Village Mall, com cenas marcantes do ídolo turbinadas pela realidade virtual. Senna também é lembrado no troféu do principal campeonato de kart do país, Shell SKB Paulista. Lançada há pouco mais de uma semana, a biografia do nadador francês Amaury Levaux mergulha em polêmicas. Intitulado Sexo, Drogas e Natação, o livro dispara contra a Federação Francesa da modalidade e aponta um uso de drogas por competidores.
sobra até para o campeão olímpico César Cielo. Enquanto a federação promete processar o atleta aposentado, o lançamento acumula leitores. Muito bem, eu lembro que a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e a América do Sul, Luiz Felipe Teixeira. Luiz, há um consenso entre gestores, publicitários e investidores de que a exposição estática de uma marca, seja no uniforme, seja no estádio, por exemplo, está, digamos, obsoleta. Hoje as ativações precisam ser dinâmicas. Na sua avaliação de especialista em marketing, para onde caminham as ativações de marca? Que casos no mundo você considera emblemáticos desse avanço? Bom, vamos lá. A ativação estática ela já acontece há muitos anos e eu acredito que ela vai continuar existindo sempre, né? É um modelo vencedor, mas a gente começa a ver também a ativação dinâmica ganhar mais espaço, né? O que a gente está percebendo muito, principalmente até fora do Brasil, são as ativações em painéis de LED, né? Se você assiste alguns jogos já na Europa, até o próprio jogo da seleção brasileira que teve aí na França e em Londres, né, na Inglaterra também, e a ativação estática ela começa a ganhar, a dinâmica começa a ganhar mais espaço. Então a gente tem que estar sendo mais criativo, porque a gente tem sempre um curto intervalo de tempo para passar uma mensagem bem legal. Então a gente tem que definir claramente o que a gente quer comunicar, a melhor forma de comunicar, e de modo que o telespectador, a pessoa que esteja assistindo, ele está assistindo o jogo, ele está querendo olhar para o jogo, para o jogador, para aquele lance, para o gol, mas ao mesmo tempo está passando ao fundo um carro da Chevrolet, uma mensagem descobrindo um novo jogo, descobrindo uma nova Chevrolet. Então eu acho que eles vão conviver muito bem a ativação estática e a ativação dinâmica ao mesmo tempo. A ativação que acontece hoje nas camisas, nos uniformes em carros, por exemplo, de estoque car ou em camisas de jogadores, apesar dela ser uma ativação que a gente fala, ela é estática quando o jogador está parado, ela é dinâmica quando o jogador está correndo ali. Realmente o desafio é achar os melhores locais, você ter o local que fica mais exposto, né? E para isso que é legal que os patrocinadores sempre têm grandes agências por trás que te dão todo o embasamento, né? Cada placa que está exposta no campo, cada local que esteja numa camisa estampada, a sua marca, ela é muito bem analisada, muito bem pensada e muito bem quantificada, né? Quanto que é a exposição da marca na barriga, a exposição da marca no peito, a exposição da marca na manga, no short. Cada uma dessas tem um grau de exposição maior ou menor, e tem os que fazem esses estudos e ajudam a gente a tomar a decisão do melhor local para você estar colocando uma placa estática no fundo do gol, ou na lateral, ou perto do escanteio, ou uma placa dinâmica que corre de ponta a ponta. Então, eu acho que os dois modelos vão conviver muito bem, e cabe a cada patrocinador ter o melhor estudo, né, para estar escolhendo as melhores placas. E normalmente quem faz um contrato de mais longo prazo e aposta um pouco mais, você consegue também negociar algumas placas, alguns locais para estarem sempre com você. O ideal é você estar sempre otimizar ao máximo o seu investimento versus o grau de exposição. Já vou aproveitar aqui, já que a gente está falando, você falou de placa e, enfim, remetendo aí bem ao gramado, né? O que a gente está falando aqui do estádio propriamente dito, e continuar a falar aqui um pouquinho de patrocínio e aí agora aos campeonatos, né? A Chevrolet patrocinou 20 campeonatos estaduais no Brasil em 2013 e 2014. Aliás, nesse domingo, né, a gente tem aí decisões importantes no Rio, São Paulo, né? Em 2013 e 2014, a Chevrolet patrocinou o Campeonato Paulista, entre outros, né? O Paulista, o Mineiro, o Gaúcho e o Campeonato Baiano, né? Qual o retorno que vocês obtiveram com essa tática dos campeonatos estaduais, que aliás tem uma característica muito forte aqui no Brasil, né? A rivalidade entre as equipes é algo bastante importante e interessante, instigante para o espetáculo. Então eu queria saber qual foi o retorno que vocês tiveram com essa tática dos campeonatos regionais e se vocês pretendem voltar a adotá-la novamente. E também uma curiosidade, por que o Rio de Janeiro ficou fora desse planejamento? Bom, vamos lá. Então, primeiro, a gente começou realmente a parceria entre futebol e Chevrolet com os campeonatos regionais, né?
Na sequência, a gente conseguiu os campeonatos estaduais até chegar o Brasileirão, né, os campeonatos estaduais, depois o Campeonato Brasileiro, até chegar na Seleção Brasileira. Então foi realmente uma estratégia que a gente foi ganhando corpo, foi ganhando musculatura, até estar chegando no patrocínio aí da Seleção Brasileira e do Campeonato Brasileiro. Os resultados foram bons, né, de 2012 e 2013, quando a gente patrocinou os estaduais, né, a gente patrocinou quase todos eles, alguns ficaram fora, se não me engano foram 2 ou 3, como você mencionou, né, aí tem algumas particularidades de outros patrocínios que já estão acontecendo e a gente não consegue ter os dois ao mesmo tempo. Foi o caso do Rio de Janeiro, né? Nada específico ao Rio ou algum outro. Na verdade, existem algumas particularidades de contrato de outros patrocinadores que às vezes, né, a gente não consegue colocar as duas marcas lá, mas a nossa estratégia era ir para todos os estados do Brasil, sem discriminação nenhuma. Fizemos em todos que foi possível. Ficaram 2 ou 3 estados fora, nesses 2 anos de 12 e 13, mas mais por particularidades de contrato, de modelos de exposição de marca que acabamos não conseguindo conciliar. Mas a ideia nossa sempre foi patrocinar todos os campeonatos durante esses 2 anos. Depois a gente foi para o Brasileirão e para a Seleção Brasileira, né? O retorno foi bom, foi muito bom o retorno que a gente teve nos campeonatos estaduais, né? Só que também a gente queria estar saindo de uma etapa e começando outra, né? Então foi uma etapa muito boa, que a gente cumpriu com muito sucesso durante 2 anos. Agora a gente vem para uma nova etapa que é do Brasileiro e da Seleção Brasileira, que a gente também está esperando um ótimo retorno de marca. Tanto os campeonatos, a gente procura muito patrocinar o campeonato, que aí a gente consegue estar em harmonia com todas as torcidas e com todos os times. Então é muito bom quando você patrocina um campeonato paulista, ou um campeonato carioca, ou um campeonato mineiro, que você está em harmonia com todos os times e você está patrocinando a liga, você está patrocinando o evento como um todo, e não necessariamente um time exclusivo. A gente está sempre patrocinando e tendo harmonia com todos os times que estão jogando na Série A ou na Série B. Luiz, a Chevrolet firmou um contrato, digamos, poderoso com o Manchester United, válido por 7 temporadas. Especula-se, você pode me corrigir, que renda aos cofres do clube inglês cerca de 28 milhões de libras por ano, equivalente hoje a 140 milhões de reais. Por que o Manchester? O que pesou mais nessa escolha? Os quase 700 milhões de fãs do mundo afora ou o valor de mercado do clube de quase 12 bilhões e 800 mil dólares? O terceiro mais valioso do mundo, segundo a revista Forbes. Bom, boa pergunta. A Chevrolet, como uma marca global, né? Ela não pensa só, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Seleção Brasileira. Como exemplo, a gente patrocina hoje também a Seleção Colombiana, né? A Chevrolet na Colômbia patrocina a Seleção Colombiana, a Chevrolet nos Estados Unidos patrocina a Seleção Americana, né? E a Chevrolet Global também patrocina o Manchester United. Então, o futebol é um pilar para não só no Brasil, como no mundo inteiro. Realmente, a marca do Manchester United é uma marca muito valiosa, né? Eu não falo de valores, em termos de valores de patrocínio, quanto que a Chevrolet investiu, a gente não discute esse tipo de números, né? Mas o que a gente entende é que o valor investido no patrocínio do Manchester United dá um retorno muito bom. Porque o Manchester, assim como outros times, são times globais, eles já não são times mais da Inglaterra, ou o Real Madrid, o Barcelona já não é mais um time só da Espanha. Eles acabam sendo times globais, com presença muito forte na Europa, presença muito de torcedores, uma grande quantidade de torcedores na Europa, grande quantidade de torcedores na China e na América do Sul, no mundo inteiro. Então, quando você se associa a times globais, times que já são vistos como eles são de determinado país, mas quando eles jogam ao longo do mundo, em qualquer local do mundo, tem torcedores do mundo inteiro, estrategicamente a gente consegue posicionar a marca muito forte e próxima do futebol. A forma como a nossa marca está exposta na camisa do Manchester é de uma grande visibilidade e traz um retorno muito grande para a Chevrolet. Então nós estamos satisfeitos com essa parceria e foi um investimento que a gente entende que está dando um bom retorno. É claro que, como você bem explicitou aí, os 700 milhões de fãs, né, do Manchester pelo mundo aí contam muito, né, para essa decisão. E fala-se muito também hoje que as redes sociais, né, viraram aí realmente a principal ponte para formar novos fãs, principalmente até em outros países, né, fora, no caso aí do Manchester, da Inglaterra, e também cultivar relacionamentos. Eu queria perguntar a você, Luiz Felipe, que ações concretamente você considera representativas, por exemplo, nesse sentido, né?
E também se vocês pretendem, como é que vocês pretendem explorar esse canal, né, as mídias sociais, o Facebook, o Twitter, enfim, outras plataformas, junto aos torcedores da seleção brasileira? Bom, vamos lá. Realmente, você ter fãs e ter os clientes que a gente fala que são advogados da marca, que defendem a marca e que brigam por ela e que falam bem da sua marca, primeiro você tem que atender bem ele, esse cliente tem que estar satisfeito, né? E mais que isso, você tem que conversar com ele do que ele gosta de conversar. Então, o primeiro trabalho que tem que ser muito bem feito quando você quer conversar com seus clientes é fazer um trabalho de segmentação. Tem clientes que gostam de falar de futebol, tem clientes que gostam de falar de corrida, tem cliente que gosta de falar de viagem. Então, para cada cliente, você tem que conversar com ele o tema que ele gosta. Se ele gosta de viagem, converse com ele sobre viagem. Se ele gosta de futebol, converse com ele sobre futebol. Futebol, a gente sabe que é uma paixão nacional, então como a gente já tem os patrocínios da Seleção Brasileira e do Campeonato Brasileiro, fica mais fácil falar desses dois temas com os clientes que falam que gostam de futebol. Quando a gente fala de futebol, a gente automaticamente está falando com uma grande parcela de brasileiros. E quando a gente vai para as mídias sociais, quando a gente vai para o Facebook, ou para o Twitter, ou para outras mídias, a gente tem que tomar cuidado, por um lado, ter o equilíbrio de não ser muito invasivo, de não estar falando toda hora o mesmo tema ou incomodando o cliente, e ao mesmo tempo não ser ausente. Então a gente tem estudos aqui na nossa área que a gente chama de marketing digital, onde a gente conversa com todos esses meios, Facebook, Twitter, a gente conversa com eles e a gente busca achar o equilíbrio de passar a informação relevante para o cliente, mas a informação que é relevante, que é a informação certa na hora certa para o cliente certo, o cliente que quer ver aquela informação. Porque quando você está numa determinada mídia social hoje, você está competindo com uma série de outras informações que estão lá dentro. Desde informação de fotos, de familiares, de amigos que estão postando lá, e você tem que colocar uma informação ali que ele para e olha aquela informação e acha que aquela informação agregou para ele. Não simplesmente uma informação que seja chata ou que seja passado desapercebido. Então a gente toma muito esse cuidado, mas a gente tem um planejamento bem estruturado de estar conversando com ele, comunicando e passando informações necessárias. Se ele gosta de futebol, a gente vai conversar com ele mais de futebol. Se ele gosta de automobilismo, a gente vai conversar com ele mais sobre automobilismo. Mas saindo um pouco só das mídias sociais, todo um projeto de CRM que a gente tem aqui bem estruturado, também ajudam bastante a você conversar com o cliente, não só através da mídia social, mas através de e-mail e outros canais, onde você consegue fortalecer o seu relacionamento com ele. Por exemplo, a gente teve recentemente o patrocínio do Lollapalooza e a gente levou uma série de clientes para estarem participando desse evento, para estarem no camarote exclusivo que a gente teve em parceria com o Lollapalooza. E a gente, para esses clientes, a gente levou a música, a gente teve uma parceria com clientes de Onix, com música, público jovem para estar levando em eventos como esse. Então a gente tem um trabalho bem cuidadoso, feito com muito carinho, porque conversar com o cliente tem que ser gostoso, tem que ter o equilíbrio e não ser ogro, mas ao mesmo tempo não ser ausente. E a gente busca e a gente acha que a gente está cumprindo esse papel bem. Luiz, você já falou aqui que no planejamento da Chevrolet há uma prioridade ao patrocínio de campeonatos inteiros, não de clubes. Mas a gente sabe que a Chevrolet já adotou esse modelo de negócio. Eu te pergunto, vocês estudam retomar o patrocínio a um clube específico? Isso. No momento não, no momento o nosso foco é patrocinar as ligas, patrocinar o Campeonato Brasileiro, patrocinar a seleção. A gente hoje não estamos fazendo nenhum trabalho de patrocinar algum time específico ou algum estádio específico nesse momento que nós estamos hoje. A gente está focando muitos esforços para seleção brasileira, campeonatos brasileiros. Agora, da mesma forma que globalmente o Manchester foi enxergado e foi encarado como uma estratégia global de colocar a marca Chevrolet associada ao futebol, associada ao Manchester, a gente pode futuramente estar trabalhando com algum time fora do Brasil ou até mesmo no Brasil. Mas no momento hoje a gente está concentrando nossos esforços e nossos investimentos na seleção brasileira e no Campeonato Brasileiro. A gente não tem nenhuma negociação em andamento ou não tem nenhum patrocínio em análise agora, falando hoje no finalzinho de abril aí, sobre esse tipo de patrocínio de times. Mas nada impede de, globalmente, a gente escolher um time global, assim como foi feito com o Manchester, e está analisando e está fazendo. Mas em termos de Brasil, que é a área que eu atuo, Brasil, América do Sul, foco em seleções nacionais, seleção colombiana, seleção brasileira e foco no Campeonato Brasileiro.
Maravilha. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e América do Sul, Luiz Felipe Teixeira. A gente faz agora mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma o nosso bate-papo dessa semana aqui com o Luiz Felipe Teixeira pela Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, o Negócio Esporte volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta com o nosso bate-papo sobre o marketing esportivo, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que essa semana a gente conversa com o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e América do Sul, o Luiz Felipe Teixeira. E você pode ouvir essa entrevista com o Luiz Felipe também novamente, acessando a nossa página na internet, www.negocioesporte.com.br. Lá você encontra a entrevista na íntegra também, você pode ouvir novamente e curtir aqui o nosso bate-papo sobre o marketing esportivo. Luiz, por mais que tenha havido avanços na gestão dos clubes nos últimos anos, o nosso futebol ainda busca uma governança ideal, equivalente à das melhores empresas e clubes no mundo. Até que ponto isso afasta os investidores? Até que ponto, ainda nesse sentido, não é urgente implantar logo a Lei de Responsabilidade Fiscal aplicada ao esporte, um projeto que patina há mais de 2 anos no Congresso? Eu acho que para os patrocinadores, sempre quando você tem confiança no que você está investindo, quando você tem a confiança de estar colocando um dinheiro e vai ter um retorno tanto para a população como mídia, é bacana. Então, quanto mais, é sempre bem-vindo, acho que projetos e iniciativas que venham a trazer mais compromissos, como tragam mais compromissos dos administradores, né, dão mais segurança para os patrocinadores, são sempre bem-vindos. O que eu acho que é bacana, a gente tem bons exemplos hoje já, né, de instituições esportivas bem administradas, e mesmo sem ter a lei, é possível também fazer boas administrações, e a gente já enxerga hoje, encontra boas administrações no Brasil e fora daqui. Então, acho que a lei vem para ajudar, né, iniciativas como essa vêm para ajudar, mas é possível sempre fazer uma boa administração, tendo vontade, tendo foco, tendo serenidade. Essas administrações, elas acontecem naturalmente, né? É sempre bem-vindo iniciativas, mas é possível fazer já em empresas, como são feitas em empresas privadas também, e a gente já vê alguns exemplos hoje, bons exemplos e vários exemplos no esporte. Saindo um pouquinho do futebol, né? A gente citou logo no início do programa o Dunga, né? Como embaixador da marca Chevrolet, né? E eu lembro que a gente tem aí um outro grande embaixador no esporte, né, patrocinado pela Chevrolet, que é o nosso campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Eu queria saber de você, então, que outras iniciativas a Chevrolet cultiva aí, associadas a outras modalidades esportivas, né? Acho que podíamos partir, sem querer usar o trocadilho, já usando, acelerando aí com o automobilismo, né? Isso, o automobilismo é um outro pilar que nós temos muito forte, tão importante quanto o futebol, né? A Chevrolet, nós somos patrocinadores da Stock Car desde a primeira temporada que aconteceu, né? Mais de 35 anos atrás. A gente patrocina eventos como a Stock Car, né? Somos o sponsor. E dentro desse pilar, dentro dessa estratégia de estar próxima do automobilismo, nada melhor do que a gente tem um ícone, né, que é o Emerson Fittipaldi. A gente já tem uma parceria com ele também de alguns anos. Ele remete muito aí ao sucesso, a vencer, a ser campeão mundial, né, a vencer barreiras, descobrir novos caminhos. Ele tem uma história aí de sucesso não só no Brasil, como fora daqui, né? Quando a gente vai e a gente está em algum evento com o Emerson, seja no evento desde uma Fórmula 1, de uma Stock Car ou de uma corrida do carro, ou no nosso stand do Salão do Automóvel, ele é sempre um ícone muito procurado e muito respeitado, e ele está sempre conosco, seja para fazer a volta rápida que nós fizemos no campo de provas da Chevrolet em Indaiatuba durante o evento do Salão do Automóvel. A gente levou clientes e jornalistas para fazerem volta rápidas dentro de um ambiente totalmente controlado, que é o nosso campo de provas em Indaiatuba. A gente tem uma associação muito forte, assim como a gente tem o Dunga, que é o técnico da seleção brasileira no futebol, a gente tem o Emerson Fittipaldi como
com um patrocínio legal, com uma parceria muito boa. Ele participa da gente conosco em eventos, dirige automóveis conosco, faz essas voltas rápidas no nosso campo de provas. E não só o Fittipaldi, a gente também tem uma parceria hoje, tem contrato com uma equipe da Stock Car, que a gente chama de Power Team, onde a gente tem aí 5 pilotos que são patrocinados por nós também, correm com carros da Chevrolet, e estão nas temporadas agora que começaram recentemente da Stock Car. Então a gente está sempre se associando a profissionais de sucesso, profissionais vencedores, profissionais sérios, que são exemplos de reinvenção, de estar sempre descobrindo, de superação. Nada melhor do que falar do Emerson Fittipaldi. Bem, vamos falar de coisa boa, né? A General Motors completa 90 anos de Brasil. Como isso é trabalhado nos patrocínios esportivos, como o da CBF e do Campeonato Brasileiro? Na verdade, a gente está comemorando 90 anos, é uma data tão importante, né? Que a gente tem que celebrar todo dia, né? A gente começou já celebrações desde o mês de janeiro e a cada mês a gente faz uma celebração, a gente faz, independente de a gente já fez comunicação na mídia, a gente faz celebração em alguns eventos, a gente procura comunicar isso através de eventos esportivos, eventos de automobilismo e eventos com a imprensa. Então, ao longo do ano, a gente está sempre celebrando, temos vídeos no YouTube, fizemos mídia de TV, mídia digital, celebrando 90 anos. Então, é uma data, um marco aí, fazer 90 anos de uma empresa no Brasil é muito bom, uma marca histórica, vencedora, e a gente está comemorando ela ao longo de cada dia, cada mês, até 31 de dezembro desse ano. Eu lembro que ano que vem a gente tem, né, a Olimpíada aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, sobretudo a partir do segundo semestre, vai ser a bola da vez, né, os olhares do mundo vão estar voltados para o Rio de Janeiro, para a realização da Olimpíada aqui no Brasil. Como é que a Chevrolet pretende aproveitar, pegar uma carona nessa onda aí da Olimpíada, já que ela não é um patrocinador? Eu imagino que você não vai tramar nenhum marketing de emboscada, é claro, né? Mas é evidente que os olhares estão voltados para esse momento da prática ou da disputa da Olimpíada. Há algum planejamento de aproveitar esse momento ou falar com o torcedor brasileiro? Eu diria que a estratégia é semelhante a que a gente fez na Copa do Mundo, né? Nós não somos os sponsors, os patrocinadores oficiais do evento, né? Então primeiramente a gente vai seguir aí toda o que rege a lei e não fazer nenhuma intervenção, nenhum marketing que seja fora do que seja autorizado, mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade, né, de estar participando do evento, não diretamente como sponsor, mas na própria Copa do Mundo a gente aproveitou o momento para falar de futebol, para estar junto e está seguindo aí o que rege. A gente recebe, todos os grandes investidores recebem uma carta de orientação de como vai ser as Olimpíadas, até onde a gente pode chegar, até onde a gente não pode. A gente vai seguir rigorosamente o que está lá, mas sempre tem oportunidade de fazer alguma comunicação, de estar próximo dos nossos clientes, sempre tem oportunidade e a gente vai estar aproveitando dentro do que é possível. Muito bem, Luiz, a gente está quase chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu tive uma curiosidade, qual é seu time? Você pode falar pra gente? Eu posso confidenciar para vocês, eu sou São Paulino. São Paulino. É um time bom que tá indo bem, estamos torcendo aí para sempre estar entre os 4 melhores e é um time que eu estou satisfeito com ele. Luiz Felipe Teixeira, gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e a América do Sul. As exposições e ativações de marca hoje se desdobram em várias plataformas de mídia, TVs abertas e fechadas, jornais, internet, redes sociais, videogames. Na sua opinião, qual o peso estratégico hoje dos jogos eletrônicos como um canal de comunicação entre o cliente e o esporte? Eu acho que os jogos, todos os games que envolvem qualquer esporte, seja futebol, seja corrida ou algum outro, eles sempre são mais uma oportunidade de você estar falando com o cliente, com o consumidor. A gente vê isso, principalmente os times, né, de futebol europeus, eles têm muito forte aí, em alguns games que a gente vê já entre a criançada, entre os jovens, eles já estão aproveitando bastante essa oportunidade, né? A gente tem também aqui alguns estudos, algumas práticas que podem ser implementadas. Hoje a gente não tem
no Brasil nenhum game específico de futebol ou de automobilismo patrocinado pela Chevrolet, onde coloca nossos carros, mas são oportunidades que estão por aí. Eu acho que o meio digital cada vez mais ele vai crescer, né? Seja na comunicação, seja na mídia, ou seja no nosso dia a dia. Quem hoje não usa um smartphone, quem hoje não usa aplicativos para estar se deslocando de um local para outro, né? E cada vez mais os patrocinadores e anunciantes podem estar colocando as suas marcas nos games, colocando suas marcas em softwares que levam de um ponto a outro, em softwares de busca. A gente pode estar sempre colocando nossa marca, a gente está bem antenado nisso, e tem também aí uma parceria muito forte da nossa marketing global, que também incentiva cada vez mais a gente achar a melhor forma de comunicar, seja no meio on, seja no meio off. O que a gente quer, no fundo, é estar conversando com o cliente da melhor forma. Maravilha! O nosso convidado dessa semana no Negócio Esporte é o gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e América do Sul, Luiz Felipe Teixeira. E agora está na hora do nosso... Apito Final! E no nosso apito final, com o Luiz Felipe Teixeira, gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e para a América do Sul, eu vou começar perguntando a você, Luiz Felipe, sobre uma jogada de mestre. Uma jogada de mestre, eu acho que é aí o sucesso da seleção brasileira desde o início e esses últimos jogos que nós tivemos sempre ganhando, né? Não perdemos até agora. Eu acho que a jogada de mestre seja o Brasil ser campeão na próxima Copa do Mundo. Luiz Felipe, uma bola fora. Bola fora, eu diria que a que mais me vem à cabeça agora no momento foi o 7-1 que nós tivemos aí contra a Alemanha na última Copa. Eu acho que essa foi uma bola fora que doeu para todos os brasileiros. E uma zebra, Luiz? Uma zebra eu diria que foi a mesma. Esse 7-1, uma zebra a gente não ter conseguido chegar até o final, né, da seleção brasileira, da última Copa dentro de casa. Foi uma zebra que doeu muito aí, tanto 7-1 como não ter chegado na final e ser campeão da última Copa. Mas deixa eu aproveitar aqui e te perguntar uma coisa. Quando acontece um resultado tipo aquele 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, tem plano B para o intervalo comercial? Eu acho que o 7-1 é difícil, sempre a gente tenta pensar no plano B, mas em 7-1 foi difícil até implementar esse plano, né? Mas eu acho que o principal é a gente se passar por momentos difíceis de novo, quando tiver 2-1, 3-1, 4-1, já entrar um plano B e ter sucesso. Eu acho que agora o Dunga com a seleção está fazendo um belo trabalho e a gente eu espero que não precise acionar o plano B, né? E a gente consiga ter sucesso daqui para frente. Para a gente fechar, Luiz Felipe, uma aposta. A aposta é a parceria Chevrolet e Seleção Brasileira até a Copa de 2018. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação no nosso programa essa semana do gerente de marketing da Chevrolet para o Brasil e para a América do Sul, Luiz Felipe Teixeira. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, foi um prazer e espero que vocês tenham aí também muito sucesso no belo trabalho que vocês fazem. Maravilha, muito obrigado, Luiz, até uma próxima. Até a próxima, um abraço. Está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresa de hoje, a gente lembra o comercial da Brahma com a Seleção Brasileira de 94. Vamos ouvir. Produzido pela Fischer América, o jingle do comercial incentivou a conquista do tetracampeonato e ajudou também na disputa pela liderança no mercado de cervejas. Na final, o Brasil enfrentou a Itália, né? A gente lembra, e ganhou, conseguindo o título de tetracampeão mundial. Muito bem, eu lembro que você pode ver e ouvir essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o programa dessa semana, que teve a produção e edição de João Guilherme Lacerda. E eu convido você a acompanhar o Negócio Esporte também no Diário Lance. É isso aí, Carol. Tá a coluna com novidades e análises associadas aos negócios esportivos. Sai todas as terças-feiras nas páginas do Diário Lance. E aqui na Bradesco Esportes FM a gente volta no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite,
com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.